Olá, tudo bom com você? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas seja a hora que for, que ele seja uma bênção para a sua vida e que essa palavra venha fazer com que você pense um pouco nas suas atitudes que você tem tomado diante da vida, diante das coisas que você tem feito, diante das decisões que você toma, diante daquilo que você tem feito no seu dia a dia, na sua vida. Eu espero que você esteja sendo tremendamente abençoado. Eu espero que você esteja cheio da paz de Deus que excede todo entendimento. Aquela paz que mesmo você passando por tribulações, por dificuldades, você sente aquele refrigério, aquela paz gostosa, aquela tranquilidade. Quando você chega no final do dia e fala: "Não, Senhor, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que hoje eu cumpri com grande parte daquilo que o Senhor tinha para mim." Aquela paz gostosa, aquela tranquilidade que te traz um refrigério na sua alma no final do dia. Eu espero que você tenha esse sentimento dentro de você. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte: você se julga uma pessoa íntegra? Ou talvez até seria interessante que a gente perguntasse antes, né? O que é ser íntegro? O que é integridade? Nós estamos vivendo num tempo onde integridade é uma coisa que sumiu. Parece que é um estado de exceção. Não existe mais integridade. O que antes era uma regra, aonde você dizia antigamente que não precisava assinar nada, não precisava assinar um documento, registrar em cartório um fio de bigode, era a assinatura de um trato, um acordo feito, a sua palavra, o trato já estava feito, não precisava assinar, registrar nada. A palavra das pessoas, elas valiam. E isso é parte daquilo que nós entendemos como integridade. O dicionário ele nos diz o seguinte: integridade é um estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Plenitude, inteireza, é uma característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. A integridade ela é uma característica do cristão. A integridade ela é uma característica do ser humano sério. A integridade ela tem a ver com o cumprimento das suas promessas. Quando você promete alguma coisa e você sabe que tem que cumprir, você está sendo íntegro, você está sendo inteiro, você tem caráter. É interessante que hoje em dia é difícil você encontrar as pessoas que verdadeiramente levam as suas promessas, os seus compromissos ao pé da letra e realmente fazem com que esses compromissos sejam cumpridos. Não importa se ele traz ou não benefício, uma vez que você assumiu aquele compromisso, você vai cumpri-lo. Mesmo que no processo, no tempo, até que esse compromisso se cumpra, aquilo já não te seja tão benéfico, já não seja mais tão interessante para você. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Daniel, é um texto extenso. Daniel capítulo 6, versículo de 1 a 28. E esse texto ele nos fala o seguinte:
Dário, o rei, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em o seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará.
Ele livrará e salva. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Olha só que interessante. Daniel, por ser íntegro, primeiramente diante de Deus, e depois diante do próprio rei, ao qual ele não tinha feito nada, ele teve a sua vida poupada quando ele foi jogado na cova dos leões, porque Deus fechou a boca dos leões e não permitiu que os leões o devorassem. E tantos leões estavam famintos, que assim que o rei tira Daniel da cova dos leões e joga aqueles que o acusaram para dentro da cova, eles mal chegaram ao fundo da cova dos leões e já foram despedaçados. Os leões já os devoraram, de tanta fome que eles tinham. Mas o que eu quero dizer aqui é que primeiro Daniel foi íntegro, inteiro, diante de Deus. E depois ele foi íntegro e inteiro diante do rei. Diante de Deus, mesmo com o decreto do rei, Daniel se ajoelhava e agradecia a Deus. Não importa aquilo que vão fazer contra você, não importa aquilo que vão dizer contra você, não importa se te ofendem. Se você assumiu uma posição diante de Deus, cumpra essa posição. Seja íntegro. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos alcançar as nossas bênçãos, porque de acordo com aquilo que alguém nos fala, de acordo com aquilo que alguém coloca para nós, nós mudamos a nossa atitude diante de Deus, nós mudamos a nossa atitude diante das pessoas, a gente volta atrás, a gente se melindra, a gente fala, não, mas eu fui ofendido, eu não posso mais continuar desse jeito. Se vitimiza. Se coloca na posição de vítima e não mantém o seu compromisso com Deus. E aí eu lhe faço uma pergunta: se você não consegue manter o seu compromisso nas coisas pequenas que Deus lhe dá, você acha que Deus vai te colocar em coisas grandes? Se você não consegue ser fiel a Deus no pouco que Ele te dá, você acha que Ele vai te colocar sobre muito? Isso tudo tem a ver com integridade, isso tudo tem a ver com inteireza, isso tudo tem a ver em estar diante de Deus de uma forma íntegra, inteira, adorando somente a Deus e não correndo atrás de toda sorte de profecias profetadas, como se nós estivéssemos buscando esmolas espirituais. E em segundo lugar, nós precisamos ter inteireza diante dos homens. Precisamos ter inteireza no nosso trabalho. Com as pessoas que nós assumimos algum compromisso ou prometemos alguma coisa. Nós precisamos ter inteireza com essas pessoas, com os compromissos que nós assumimos. Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia você promete uma coisa, você fala uma coisa para alguém e não cumpre, e isso fica por isso mesmo. Você quer ver uma coisa interessante? O lugar onde nós mais vemos compromissos feitos e que não são cumpridos é em velório. É quando você chega diante da viúva, do viúvo, dos filhos que ficaram órfãos ou alguma coisa nesse sentido e falamos, não, vocês podem contar com a gente, nós estamos aqui, vamos orar juntos, o que vocês precisarem nos procuram. E na primeira oportunidade que aquelas pessoas procuram a gente arranja uma desculpa e cai fora. Ou seja, nós fazemos compromissos simplesmente da boca para fora. O nosso caráter, a nossa honestidade, ela já não é tão importante assim. E aí eu vou num ponto um pouco mais profundo, que nós estamos começando a passar agora aqui no Brasil, em outros países já se passa nisso já há algum tempo.
Como é que vai ser a sua integridade, a sua inteireza de coração, o seu compromisso com Jesus na hora que alguém chegar para você e falar: ou você nega o seu Jesus ou você morre? Ou você nega a sua salvação ou você morre? Você já parou para pensar nisso? Será que vai ser igual às promessas que você faz no seu dia a dia, por onde quer que você passa, aqui nessa terra, que você fala: não, me empresta tanto aí que depois dia tal eu te pago, e passa dia tal, passa 2 meses dia tal, passa 3 meses dia tal e nunca paga? Será que vai ser do mesmo jeito? Será que Jesus pode contar com a sua integridade? Sabe, gente, nós estamos passando por um tempo onde nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos batendo cabeça aqui, ali, acolá, e estamos passando por dificuldades por nossa própria culpa. Porque nós não mantemos a nossa palavra. Porque nós não nos colocamos num compromisso com Jesus e seguramos em sua mão, não importa aquilo que aconteça. Nós mesmos é que nos colocamos nessa situação. Nós não honramos o que sai da nossa boca. E a palavra de Deus, ela nos diz que, sabe, tudo foi feito pela palavra. Lá em Gênesis, o mundo foi criado pela palavra. A palavra é utilizada para profetizar na nossa vida, para dizer aquilo que vai acontecer ou não em nossa vida. E quando nós não temos integridade, quando nós não temos o nosso caráter firme, quando nós não temos a decisão de realmente manter aquilo que nós prometemos, como sendo uma coisa, um compromisso verdadeiro, principalmente no que diz respeito à nossa salvação e às coisas de Deus, sabe, nós vamos nos perder. Nós vamos passar por dificuldades constantemente, porque nós não somos confiáveis diante de Deus. Deus honra aqueles que se apresentam diante dele com integridade. Olha só que interessante, gente. Isaías, ele disse que ele era um homem impuro de lábios, porque habitava no meio de um povo de lábios impuros, que falava muito palavrão, falava muita besteira, não cumpria o que falava e vivia uma vida que não era íntegra. Mas quando Deus tocou na boca de Isaías com uma brasa viva, purificando os seus lábios, a partir daquele momento, Isaías levantou a sua mão e falou: Deus, envia-me a mim que eu farei a tua obra. E a partir daquele momento, Isaías é conhecido como profeta messiânico, aquele que profetizou a respeito de Jesus, aquele que profetizou a respeito da vinda do Messias. Ele permitiu ser transformado e ele firmou o seu caráter, a sua integridade, o seu compromisso com Deus e não saiu de perto daquilo, não arredou o pé daquilo. Nós precisamos fazer com que a nossa vida tenha integridade. Nós precisamos fazer com que a nossa vida transpareça integridade. As pessoas, ao olhar para nós, precisam confiar naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós demonstramos. Hoje de manhã eu estava lendo a palavra de Deus e Deus me trouxe esses capítulos de Daniel. E é interessante que durante todo o dia
Essa palavra de integridade vem martelando na minha cabeça e vem acontecendo situações onde eu estou vendo Deus me revelando que hoje em dia as pessoas não são mais íntegras. Elas te deixam na mão na primeira dificuldade que se apresenta. Na primeira dificuldade que se coloca, as pessoas já dizem, não, já não dá para eu cumprir aquilo que eu te prometi, me perdoe. Sabe, ainda fazem aquele teatro de falso cristianismo, né? Me perdoe, meu irmão e tal. Nós precisamos entender, gente, que se nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, nós precisamos andar nos princípios e naquilo que Deus tem para nós. E a integridade é um dos princípios que Deus requer de nós. O caráter, ser uma pessoa confiável, são princípios que Deus requer de nós. O apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sabe, nós deveríamos tomar mais para nós o costume de quando nós estivermos passando por alguma situação, nós pensarmos o seguinte, no meu lugar, como que Jesus estaria agindo? Será que Jesus desistiria? E aí você pode perguntar, mas tem base bíblica para isso? Tem algum lugar na Bíblia onde mostra Jesus tendo essa atitude? E eu digo a você, tem sim! No Getsemane, antes de Jesus ser entregue aos principais sacerdotes para ser julgado, para ser sentenciado à morte, Jesus se ajoelha diante de Deus, chora lágrimas de sangue e diz o seguinte, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, essa situação. Se for possível, Senhor, me poupa de eu passar por isso. Mas aí rapidamente Jesus retorna e fala o seguinte, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. A minha integridade para manter aquilo que é o meu compromisso e o meu dever de morrer pelo pecado de todos. Ele prevalece, ele é mais importante. O meu compromisso diante de ti, Pai, é mais importante do que a minha vontade e o meu medo de sofrer. É isso que Jesus quis dizer ali. Foi isso que Jesus falou para o Pai. Pai, qualquer coisa é mais importante, é menos importante do que o propósito que o Senhor colocou para a minha vida. O meu compromisso contigo, Senhor, é mais importante. É mais importante do que o que eu acho, do que o que eu sinto, do que o que eu vivo. E é por isso que muitas vezes nós não estamos alcançando as nossas bênçãos. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos chegar na vida abundante. É por isso que muitas vezes nós não temos a paz que excede todo entendimento. Porque nós não mantemos os nossos compromissos com Deus. Nós negociamos os princípios de Deus. Porque os princípios de Deus têm que caber no nosso entendimento. Os princípios de Deus têm que caber naquilo que é conveniente para mim. E não o contrário. E é por isso que nós sofremos tanto. Que essa palavra venha te pegar hoje. Te levar a uma meditação, a um pensamento, a uma reflexão sobre as nossas atitudes no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Que essa palavra possa trazer diante dos seus olhos a necessidade de ser 100% íntegro diante de Deus.
diante da sociedade, diante das pessoas que te rodeiam. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal, coloque aqui embaixo os seus comentários, aquilo que você tem achado das mensagens que têm sido postadas no canal. Seja um missionário do Senhor Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste ela nas suas redes sociais. Ajude a ministrar a palavra do Senhor em vários lugares, o mais longe possível. Fazer com que essa palavra chegue a todos os lugares que Deus queira, em nome de Jesus. Seja abençoado. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida. E que a paz de Jesus inunde o seu coração cada vez mais. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você. E até o próximo vídeo.